Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. No Café Central, como temos vindo a anunciar, o nosso convidado é o sociólogo César Monteiro, investigador no campo musical, com muito trabalho já publicado na área cultural, sobretudo no campo musical. César, bom dia, é um gosto tê-lo connosco neste Café Central. Está a terminar este 2024 com alguns acontecimentos do ponto de vista cultural, mas também com algumas perdas. O país perdeu grandes nomes também da nossa música. Este é um ano em que houve mudança na pasta da cultura, com a saída de Abrão Vicente e a entrada de Gugas Veiga, e ele já esteve no Parlamento, salvo erro, em dois momentos, debate sobre as prioridades do governo para a área cultural, e uma das ideias que o novo ministro quer ver materializada nos próximos tempos tem que ver com o financiamento e a formalização neste setor da cultura. Tem-se falado muito sobre isso, a formalização dos agentes culturais, o déficit ainda de financiamento. Assim, em termos gerais, como é que olha para este 2024? O que é que sobressai mais? Tivemos mais publicação de livros, tivemos mais música, mais teatro neste ano. Qual é que é a sua ideia? O que é que fica em termos culturais deste 2024? Muito bom dia, Carlos Santos, muito bom dia. Desejo-lhe um bom ano de 2024, um ano muito próspero, cheio de projetos e de ideias para a comunicação social, para a cultura e para o país. Em linhas gerais, em termos de balanço, eu diria que este ano de 2024, prestes a terminar, foi um ano positivo. Não obstante os constrangimentos, sobretudo de ordem financeira e material, eu diria que eu falo enquanto consumidor da cultura, uma pessoa ligada à cultura, mas sobretudo enquanto consumidor da cultura, que vou acompanhando de acordo com as informações que vou tendo. Um ano positivo do ponto de vista de ideias e também da realização de algumas coisas. Respondendo à questão concreta que me colocou sobre, digamos, a prestação do atual Ministro da Cultura, Augusto Veiga, aliás, já tínhamos falado disso por ocasião da sua tomada de posse. Eu diria que Augusto Veiga está na linha da continuidade, como é óbvio. E não podia ser de outra maneira, primeiro porque o tempo é escasso, não é? Nós estamos a falar do quê? 3 meses, qualquer coisa como isso. Foi em julho, não é? Sim. Julho e agosto. Foi impulsado em julho e agosto. O tempo é escasso. Portanto, não permite balanços, por um lado. Por outro lado, ele está... Mas já deu para perceber que o novo ministro tem uma atitude mais pragmática, mais pragmática, porque de realizar. Porque é um homem discreto. Quer dizer, não é um homem para visibilidade, não tem grande visibilidade. Ele vai fazendo as coisas e de maneira discreta, aliás, de acordo com o seu estilo, ele vai anunciando aqui, ali e acolá. Esse é o estilo dele. Digamos que, se é certo que Augusto Veiga não, até agora, e por razões óbvias, não conseguiu introduzir mudanças na política da cultura de Cabo Verde, não é? Pelo contrário, tal como ele disse, ele privilegia a linha da continuidade do antecessor dele. Porque também, convenhamos, ele está atado, ele está preso e condicionado ao programa de governo. É bom ter em conta que o programa do governo para o setor da cultura e das indústrias criativas... Sim, a política do governo. A política do governo. Claro. Quer dizer, ele está nessa camisa de forças, está dentro disso, dentro desse colete de forças. Portanto, ele não pode fugir a isso.
Portanto, dentro dessa linha, ele não pode chegar e de um dia para o outro introduzir mudanças e introduzir ruptura na política de cultura. Mas acha que ele está no bom caminho quando define como prioridades o financiamento e a formalização do setor da cultura? Sim, mas são ações, e é bom dizê-lo. Portanto, ele já fez estas referências umas quantas vezes desde a sua tomada de posse? Sim, é bom dizer-lhe que essas ações já estão no programa do governo e tinham sido anunciadas pelo seu assessor. Portanto, ele está continuando. Aliás, ele disse que ele tem 3 prioridades e eu passo a citá-lo. Ele tem rapidamente a formalização do setor artístico, que passa pela inscrição da classe artística na Previdência Social. Portanto, a classe, diga-se passagem, uma classe vulnerável, é importante dizer. Depois já tem o financiamento da cultura, que é vasto, e depois já tem uma terceira vertente, que é a formação dos recursos humanos. Essa que é, digamos, até ao fim do mandato dele, essas são as ações prioritárias. Essas 3 ações extremamente complexas. Portanto, o que eu quero dizer é que ele não está a inventar nada, ele não está, digamos, a fazer uma ruptura com a política da cultura e muito menos com a política do seu antecessor, mas ele está na linha de continuidade. A única coisa, a declaração que ele fez, uma declaração interessante, e espero que de facto que se concretize, foi o anúncio, isso é bom, um anúncio do aumento da verba que é alocada ao setor da cultura. Do orçamento para a cultura. Ele fala aloca mais de 813 milhões de escudos. Agora, a minha preocupação não é essa, não é alocar. Não é alocar, pode até alocar. E alocar, digamos, se quiser, é uma expectativa normal de qualquer cabo-verdiano em relação. Porque a cultura, quer dizer, é o parente pobre. Quer dizer, eu creio que isso chega à volta de quê? De 1%, 2%? A volta mais disso, ou menos, sim. que é pouca coisa. Sim. Agora, tendo em conta que o setor de Augusto Veiga, o setor da cultura, é extremamente vasto e diversificado, não é? Entre o livro, entre a biblioteca, entre o IPC, entre a Cidade Velha, entre tudo isso. Para mim, o problema maior é como é que vai ser redistribuído essa alocação, digamos, como é que vai ser redistribuído esse bolo. Porque eu estive a ler ontem, eu vi que uma parte desse financiamento será destinado à Cidade Velha, património. Ora, atenção, porque nós temos a cultura, particularmente a música e o artesanato, mas sobretudo a música, tem uma classe que reivindica algum apoio, alguns cuidados. Claro. E quando eu falo de apoio, eu não defendo o assistencialismo, quer dizer, eu sou contra o governo estar a vir aqui agora a distribuir dinheiro a músicas e não é isso. Não é isso. O governo tem que alocar fundos no sentido de promover e apoiar através de incentivos aos artistas de uma forma geral e em particular aos músicos. Muito bem, como já tivemos a oportunidade também aqui no Café Central de falar da política do Governo para a cultura, precisamente numa altura em que houve essa mudança pontual com a saída de Abrão Vicente e a entrada de Augusto Veiga, vamos ver assim, muito rapidamente alguns acontecimentos que marcaram este ano do ponto de vista cultural, desde logo esse anúncio da elevação do Funaná à categoria de Património Nacional, portanto já não era sem tempo. Isso é enfim, estamos a fazer um balanço. Claro. Portanto, isso é uma medida já adotada e como tivemos a oportunidade também de dizer, foi uma medida oportuna, independentemente dela ter sido tomada naquele momento ou 6 meses ou 2 anos antes. O mais importante não é isso, o mais importante é que, de facto, que o governo tomou aquela medida e é uma medida interessante. Agora, o problema não é levar o Funaná nem a Morna património imaterial nacional ou universal. Não é isso. Quer dizer, é importante esse passo. Mas também não é menos importante que se pense num plano de salvaguarda. Estou a falar agora no caso do Funaná. Eu creio que há um plano de salvaguarda, e o plano de salvaguarda é exatamente... Aliás, é uma exigência da Unesco, não é invenção de Cabo Verde nem do governo.
é uma exigência do. Quer dizer, eleva-se e tens que ter um plano, sobretudo no caso da morna. E eu fico com a impressão, no caso do Funaná, primeiro, eu não sei se há um plano. É possível que haja um plano de salvaguarda do Funaná. Estamos a falar de um plano nacional, não é? Porque não é património imaterial. Eu fico com a impressão de que, depois da aprovação disso, da elevação do Funaná a património nacional, não se tem feito muita coisa. Porque o Funaná, se comparar o Funaná com o batuco, a impressão que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que o batuco tem avançado muito mais depressa. Quer dizer, tem-se feito algumas coisas mais a favor do batuque que o próprio Funaná. Fico com a impressão, não tenho investigado sobre isso, mas é apenas uma percepção de que o Funaná é preciso alavancar o Funaná. E aproveitando exatamente essa boleia. Portanto, sim, temos o Funaná como património, é importante, nós saudamos essa iniciativa, mas a partir daí é importante que se comece, digamos, a criar as condições para que o Funaná também avance. César, ainda no campo musical, este ano tivemos notícias tristes, tivemos algumas perdas. Estou-me a recordar da morte do Totinho, este grande saxofonista, a Sara Tavares também, e o Nonó dos Bulimundo, recentemente. Portanto, são perdas consideráveis para a música de Cabo Verde. Enormes para a música de Cabo Verde. Primeiro, Sara Tavares, que faleceu em 2023, se não estou em erro, em 2023. Enfim, não vale a pena vir aqui agora traçar o perfil biográfico da Sara. Todo Cabo Verde tem a consciência do grande contributo que ela deu para a música cabo-verdiana, como cantora, como compositora, com 5 álbuns, e não é pouco, com 5 álbuns de estúdio publicados. Sara Tavares, uma grande perda, uma enorme perda para a cultura musical cabo-verdiana. Como se isso não bastasse, em 2024 perdemos o grande Totinho, o grande Totinho, um homem do saxo, um homem do socro, e que deixa um vazio enorme, porque nomes como o Totinho, o Luís Moraes e o próprio Nonó também não aparecem todos os dias, e deixa uma brecha enorme. O Totinho, com 2 CDs, com 2 álbuns publicados de muita qualidade, mas sobretudo com uma participação enorme, não é? Desde a Cesária Évora, os Tubarões, e com incursões várias, particularmente na área do jazz também, não é? Foi uma perda, como já disse, uma perda enorme. Uma perda enorme. Vamos ouvir um bocadinho, vamos ouvir o Totinho um bocadinho. Estamos a ouvir então este saxofone inconfundível de Totinho, ele que faleceu este ano, e já na ponta final também deste 2024, César, mais uma notícia triste, a morte de Nonó dos Bulimundo. Outra grande notícia triste, outra grande perda enorme, o Nonó, que era uma das pedras basilares do Bulimundo, que está na construção desse tal modelo do Funaná estilizado. É bom ter isso em conta, com o seu sopro de saxofone e clarinete. O Nonó morre aos 75 anos de idade. Ele começa a vida musical nos Camponeses, não é? Os Camponeses, esse tal grupo que foi criado em São Domingos. Ele que começou e depois tem um percurso vasto. Agora, a perda primeiro do Totinho
e mais recentemente do Nanó, faz-me refletir. Nós perdemos duas grandes pedras basilares do sopro cabo-verdiano, e já tínhamos perdido o Luís Moraes e ficamos desfalcados. E na altura eu lembro que toda a gente ficou preocupada, mas quem vai substituir o Luís Moraes e não sei quantos e tudo. Depois aparece o Totinho. Ninguém substitui ninguém. Na música ninguém substitui ninguém. Sim. Ele aparece a ocupar o seu próprio lugar. Agora desaparece o Totinho, depois desaparece o Nanó. Digamos que temos que refletir. Temos que ter aqui uma política de formação, não é? Uma política de formação, sobretudo na área do sopro, na área dos instrumentos musicais, dos instrumentos de sopro, que fica um bocado coxa e desfalcada. Hoje nós temos grupos musicais com problemas de sopro, com problemas de substituir aqueles dois grandes artistas que morreram. Estamos a falar concretamente dos Tubarões e do Bulimundo. Duas grandes referências das grandes instituições musicais. Essas duas bandas perdem duas grandes pedras basilares e dois grandes sustentáculos. Eu creio que temos que começar a pensar na formação de músicos, sobretudo na área do sopro, que é uma área que está um bocado coxa. Isso como? Através da criação de escolas de música. Porque uma vez havia escolas de música, não é? Lembremos-nos do Sr. Reis e da banda de música, do J. Monte e do Manuel Clarinete, todos responsáveis para a criação da emergência de grandes nomes na música cabo-verdiana e particularmente na área do sopro. Neste momento temos esse problema e eu espero que se comece a pensar seriamente nisso, porque esta área está muito desfalcada. Claro. Vamos continuar a falar de música ou agora de literatura. Este foi o ano do regresso da Grande Feira do Livro, que coincidiu também com a visita a Cabo Verde do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também no âmbito dos 50 anos da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal, este campo que esteve por estes dias, neste ano, sobretudo muito em voga por causa desse marco histórico da libertação dos presos, e há um projeto para também se apresentar esse campo de concentração a património da Unesco, mas isso ainda não saiu do papel. São marcos importantes, são marcos históricos importantes que assinalaram exatamente este ano de 2020. Não era para falar bem do campo de concentração, mas desta Feira do Livro. Desta Feira do Livro, que foi um evento extremamente importante, porque com o apoio, com a cooperação portuguesa, os portugueses estiveram atrás disso e que trouxe algumas novidades, porque essa Feira do Livro é exatamente um dos objetivos, é exatamente alavancar a leitura, incentivar a leitura, o gosto pela leitura, o gosto pelo livro, e também divulgar grandes obras, sejam elas literárias, técnicas e académicas. Portanto, é bom dizer que... Mas nós temos que há muita dinâmica agora neste mercado livreiro. Há mercado dinâmico e eu acho que também, a minha percepção é também que a Biblioteca Nacional tem uma boa presidente, estão a fazer um bom trabalho, uma direção muito competente, e essa dinâmica do Instituto da Biblioteca Nacional também deve-se à sua direção. Temos que reconhecer isso, e foram vendidos, de acordo com aquilo que eu li, foram vendidos cerca de 20 mil livros durante a feira. E essas feiras, portanto, são feiras descentralizadas, não se limitam apenas à praia, não é? Portanto, eles têm uma política neste momento de descentralização, de fazer feiras em todo o país, em todas as ilhas, em todos os municípios, em todos os concelhos. E creio que é uma boa, é um bom sinal e é um bom indicador da cultura
Portanto, porque o livro também faz parte da cultura. Claro. Faz parte da cultura, digamos que é um bom casamento entre a cultura e o livro, não é? Mas ainda as pessoas continuam a queixar-se do preço do livro em Cabo Verde. Sim, é um problema. Portanto, e é um problema, quer dizer, não é fácil resolvê-lo. Não é fácil resolver porque a matéria-prima é cara, logo o livro é caro, acaba por ser caro também, por causa do preço do custo, e não há apoios, não há incentivos. Bom, a Biblioteca Nacional foi anunciando algumas reduções, né? Durante a feira foram anunciadas reduções do preço do livro de 20%, 30%, 50% e até 80%. Mas de uma maneira geral, sim, eu estou de acordo. Os livros em Cabo Verde, o livro em Cabo Verde não é convidativo à leitura por causa exatamente do seu custo. Muito bem, já falamos de música, já falamos do livro. Claro que a cultura é complexa e é variada também, é bastante abrangente. Temos o teatro, mais uma edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, do Mindelact, também da Feira do Artesanato. Há algum outro aspecto em relação à cultura que o César gostaria de pontuar neste balanço de 2024? O que é que fica? Já vimos que foi um ano bom, né, do ponto de vista cultural. Sim, nós não podemos passar por cima do AM, não é? Do Atlantic Music Expo, que foi também teve um grande sucesso, e do Atlantic Music, isto do ponto de vista da música, mas do ponto de vista também do artesanato. Estamos a falar de eventos que tiveram aquela pausa, naturalmente, o interregno por causa da Covid-19, mas que regressaram em força. E eu estou a falar agora dessa grande exposição em São Vicente, do artesanato, não é? Que também... Da Urdi. A Urdi também foi um evento com muito sucesso. Com o anúncio também do Ministro de que vai fazer uma segunda edição. Vai haver também um aumento do orçamento da Urdi. Vai duplicar. Isto é uma boa notícia para a Urdi, porque de facto é um evento cultural é um evento cultural grandioso em São Vicente e que mobiliza dezenas e dezenas de artistas naquele domínio do artesanato. Parece-me que é um evento assinalável. Não estou a ver, para além dessas atividades que foram aqui enumeradas, desses eventos que foram enumerados, não estou a ver assim de momento algo que me tenha escapado. Bom, já agora então lancemos um olhar para aquilo que vem, o que se espera que seja o ano de 2025 do ponto de vista cultural, e vai ser o ano dos 50 anos da independência. Sim, vai ser um ano grandioso também, vai ser um ano forte. Está-se a trabalhar na organização das comemorações desses 50 anos e em quase todos os domínios, não é? Sobretudo no domínio cultural, em conferências, em lançamentos de livros, provavelmente na área também musical. Mas há um programa que está a ser trabalhado e que, aliás, já se iniciou. Mas espera-se que seja, de facto, um ano cheio de atividades artísticas, atividades culturais de uma forma geral, atividades musicais, que seja um ano cheio, não é? À altura exatamente da comemoração daquela data que é o 5 de julho, que é a data de todos nós.
Muito bem, seria uma boa surpresa, digamos, o regresso de algumas bandas que fazia referência a instantes, sobretudo para se recuperar muitas das músicas de intervenção que acabaram por marcar esperemos também uma geração. Esperemos que o Bulimundo e os Tubarões já na altura estejam recuperados, entre aspas. Os Tubarões continuam a atuar. Sim, mas não tem atuado, sim, mas depois do falecimento do Totinho não tem atuado. Exatamente, estão a recompor-se. Porque essas bandas sempre passam por esses períodos, não é? Quer dizer, isso é próprio da vida. As pessoas vão morrendo, não é? Vão se tornando velhas, outros vão nascendo, e as bandas também vivem disso. Vão se recompondo. Neste momento, essas duas grandes bandas de cabo-verdianas, estão a passar por essa fase de recomposição, e esperemos que dentro de poucos meses eles estejam a atuar e possam também participar na comemoração dos 50 anos do aniversário da independência de Cabo Verde. O que não morre mesmo, César, é o Boas Festas de Luís Moraes. Este continua eterno. É imortal, eterno. Eterno. Todos os anos. E continua a ter uma carga simbólica enorme também. Simbólica. A união de todos os cabo-verdianos nesta época festiva, não é? Essa dimensão identitária. Esse álbum transmitisse esse clima de harmonia, de paz, de entendimento. Enfim, todos os cabo-verdianos, onde quer que estejam. Sim, aqui em Cabo Verde, na diáspora, em todo o lado, é uma mensagem de fraternidade, e do ponto de vista musical uma mensagem enorme também, não é? Porque é um grande trabalho de Luís Moraes, que aliás que eterniza Luís Moraes. Quer dizer, para mim, das maiores obras de Luís Moraes foi exatamente o Boas Festas, não é? E que estamos a ouvir. César, queria apenas agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade de ter estado connosco neste Café Central e desejo-lhe naturalmente boas festas e que nos voltemos a ver no ano que vem, 2025, para continuarmos a falar de cultura aqui no Bom Dia Cabo Verde. Muito obrigado. Eu também retribuir os votos e com muita saúde, paz, e que continuem a trabalhar como tem vindo a fazê-lo a favor da rádio de Cabo Verde e a favor do país. Muito obrigado, César Monteiro, nosso convidado hoje no Café Central. Estamos